Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para mais um dessa série que eu gosto tanto de fazer, 3 livros sobre... O que me acontece é que às vezes eu leio um livro sobre um tema e eu fico travada naquele tema por um tempo. E aí eu só leio sobre isso até eu cansar ou enjoar e tentar, aí vou ler outra coisa. Mas isso me acontece de tempos em tempos, assim. Eu me interesso por muita coisa, muitos assuntos eu quero saber mais, porque eu não sei sobre muita coisa. E eu quero sempre aprender mais. Então, às vezes eu pego um livro puxo outro livro, e aí puxo outro livro. E quando eu vi, eu já li, sei lá, 5 livros do mesmo assunto. E foi assim que eu cheguei nesse tema de hoje. Eu quero falar de racismo e livros que se passam no sul profundo dos Estados Unidos. Então esse vídeo vai conversar bastante com o vídeo sobre injustiça criminal. Mas esses que eu vou citar vão falar mais de uma questão social mesmo do racismo no sul dos Estados Unidos. E esse termo, sul profundo, ele determina o que ficou conhecido como cinturão do algodão. Os estados americanos que historicamente eram escravocratas e teve um forte foco em agricultura até a Guerra Civil dos Estados Unidos. Esses estados ainda hoje têm uma população majoritariamente negra. O Mississippi, que é o estado em que as 3 histórias que eu vou contar para vocês hoje se passa, é considerado hoje o estado mais negro dos Estados Unidos em população percentual. Acho que o Texas é onde tem mais pessoas negras como um todo, mas em percentual de população é o Mississippi. Então é lá que essas histórias se passam hoje. E hoje eu acho que eu faço uma mistura de ficção e não ficção que eu não fiz antes. Eu acho que eu sempre peguei ou só ficção ou só não ficção, se eu não me engano. Mas hoje eu tenho 2 livros de ficção e um livro de não ficção para trazer para vocês. Então vamos falar do livro que me fez puxar os outros 2 da lista. Então foi o primeiro que eu li, que é O Sangue de Emmett Till, do Timothy B. Tyson. O Emmett Till é um caso emblemático na luta pelos direitos humanos nos Estados Unidos, para quem acompanha essa conversa. O Emmett Till nasceu em Chicago em 1941, filho de imigrantes do Mississippi. E na época, muitos negros estavam saindo do Mississippi por causa das ondas de violência, em que grupos de homens brancos de chapeuzinho linchavam e assassinavam negros de forma pública, abertamente. Todo mundo sabia quem era, todo mundo sabia o que estava acontecendo, enfim. O Mississippi, inclusive, mantém o recorde de maior número de linchamentos, com, acho que são 581 reportados, né? Reportados aqui sendo a palavra mais importante, porque obviamente muitos não foram reportados. Eu vou deixar um link aqui embaixo que fala sobre a história dos linchamentos dos Estados Unidos e fala especificamente do Emmett Till, brevemente, mas ele menciona. Uma parte da família do Emmett muda do Mississippi para Chicago e uma parte permanece na cidade de Money, no Mississippi. Em Chicago ele tinha uma certa liberdade, era uma cidade muito aberta para migrantes e imigrantes, até hoje é considerada uma cidade santuário nos Estados Unidos. E ele tinha essa liberdade, ele ia para a escola e ele levava uma vida normal para um garoto de 14 anos. Então a gente está aqui no meio da década de 50. Até que a mãe dele decide mandar ele pra Money para visitar a família. Família ali, partes que ele nunca conheceu, primos que ele nunca viu. Então ele vai. Lá, o Emmett encontra esses primos e tios que ele ainda não conhecia e se sente em casa. Eles o recebem muito bem, ele vai na igreja, ele conhece as crianças, os primos da idade dele. Ele tá em casa, ele se sente muito bem. E um dia ele vai numa loja comprar um doce e ali é que tudo muda. A mulher que atende na loja, a Carolyn Bryant, tem 21 anos. E ela acusa ele de ser abusado com ela. De falar algumas coisas que um menino negro, na verdade que um negro ou uma negra, não podem falar para uma branca, para uma mulher branca. Segundo ela, ele fez um comentário indecente, e que era absolutamente inaceitável. E aí isso causou um turbilhão. O marido dela já não era dos homens, aparentemente já não era mais, não era dos homens mais estáveis do mundo. Ele vai atrás do menino, junto com, acho que o irmão dele, e sequestra o Emmett da casa do tio. E a família procura por ele por alguns dias, até que o corpo dele aparece em um rio. Então aqui começa uma grande confusão, primeiro, né? Porque a gente tem 2 xerifes que discutem sobre a jurisdição do caso. Um deles, amigo próximo dos 2 homens que sequestraram o Emmett, e ele não parece muito aberto a deixar essa investigação seguir em frente. Ele acha que não tem porquê. Tá morto já, poxa vida, já foi.
E no livro, o Tyson, ele é historiador, então ele dá nome assim, a todos os bois, ele tenta investigar o caso por conta própria, ele tenta remontar o caso do Emmett desde que ele chegou em Money, né, desde a noite fatídica em Money até quando encontraram o corpo dele. Ele vai um pouco além, entrevistando quem é possível entrevistar na época. Inclusive, ele diz que chegou a conversar com a Carolyn, que na época que ele escreveu o livro teria em torno de 80 anos, e a gente já fala um pouco sobre isso. Mas o livro ele dá conta muito bem desse contexto do assassinato do Emmett Till. E óbvio que o Tyson não se omite de dizer que foi um assassinato, foi um linchamento. Então fica muito claro quem matou o menino, desde o começo. E aos poucos também a gente vai descobrindo como esse crime aconteceu. E cada novo detalhe descoberto vai deixando a história toda pior e mais nefasta. Assim. A gente descobre que o Emmett foi torturado por horas antes de morrer. Um ventilador foi amarrado, acho que no pé dele ou no pescoço, se eu não me engano, para que o corpo não boiasse no rio, mas parece que ficou preso ali embaixo no rio alguma coisa, e o corpo acabou boiando. Foi assim que ele foi encontrado. A Mami, que é a mãe de Emmett, ela vai ao Mississippi para reconhecer o corpo, e aí ela toma ali uma decisão que muda a conversa sobre linchamentos no país. Ela decide que o caixão vai ficar aberto durante o funeral e que o funeral também vai ser aberto para quem quiser ir. Ela quer que todo mundo veja o que aconteceu com o filho dela, que teve o corpo totalmente desfigurado pelos assassinos. Ele foi tão desfigurado que o xerife chega a dizer que não tinha como saber se era mesmo Emmett, porque ele quer que o assassinato não vá a julgamento. Então ele fala assim, olha, você nem sabe se é ele, então o que a gente vai julgar? Não sabe se morreu. Mas aí ela reconhece o corpo, ela sabe que é o filho dela, e por fim ela consegue com que a polícia reconheça que é o Emmett, e o funeral acontece. Então a imprensa e o movimento civil na época, a gente está em 55, então lembra que também era uma época que muitas conversas sobre direitos humanos estavam acontecendo. Então a imprensa e o movimento civil colocaram fogo nessa conversa, porque eles publicaram fotos do corpo do Emmett no caixão. E ele estava desfigurado. E essas fotos estamparam as primeiras páginas de vários jornais pelo país. Então as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo no Mississippi, no sul profundo desses linchamentos constantes, inclusive parece que uma semana antes do Emmett morrer, outro menino tinha sido linchado. Mas esse não chegou nos jornais. Então ninguém mais podia dizer que não sabia o que estava acontecendo, porque os jornais colocaram um corpo de um menino de 14 anos desfigurado na capa, para todo mundo ver. Então não se podia mais ignorar o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então o livro dá conta de colocar todo esse contexto muito bem. O crime é detalhado, o julgamento foi uma piada, né? O julgamento foi um júri composto de homens brancos, decide por inocentar os acusados. E aí piora a situação, porque todo mundo já sabia o que tinha acontecido e quem tinha feito o que, então não tinha como essa inocência ser provada. Inclusive dizem que 4 meses depois do julgamento, que é irreversível, né? Então uma vez que eles são soltos, eles estão livres e é isso. Absolvidos, eles estão livres. Então eles não vão ser julgados novamente por esse crime. Dizem que os dois julgados deram uma entrevista para uma revista em que eles confessaram que mataram Emmett Till. E aí existe aqui, como eu disse, uma declaração da Carolyn Bryant, né, a menina que na época tinha 21 anos, e aí quando o Tyson diz que conversou com ela, ela tinha em torno de 80. E no livro ele diz que ela retirou formalmente a acusação contra o Emmett, mas essa declaração não pôde ser corroborada. Então ele publicou mesmo assim, o que também gerou um desconforto entre outros historiadores na época que o livro saiu, porque se você não pode corroborar, e ninguém sabe mais onde a Carolyn está, se ela ainda está viva ou morta, a família esconde ela por motivos óbvios, né? E ele, mesmo assim, ele deixou no livro. Então existe um sentimento de uma coisa ficou meio no ar, assim. Apesar de, independente se ela retirou a acusação ou não, nada justificaria o que aconteceu com ele, né? Então, tamo aí. Então é um bom livro sobre o assunto, ainda que às vezes ele parece que... Eu acho que ele se alonga muito em questões que são relativamente mais objetivas, então você não precisa, sei lá, descrever coisas que a gente já entendeu que mais ou menos como aconteceram, mas, enfim, eu acho que isso com historiadores tende a ser uma constante, né?
Mas se o assunto te interessa, o assunto de direitos civis te interessa, eu acho que vale conhecer mais profundamente a história do Emmett Till, e esse livro é uma boa pedida. E aí, como eu disse, esse caso inspirou os outros 2 livros da lista, e aí foi por isso que eu fui atrás deles. E o primeiro já estava na minha lista para ler desde que eu vi que ele ia ser lançado no Brasil. De repente eu falei, bom, agora eu vou me jogar, porque já tá aqui, então vamos nessa. Que é As Árvores, do Percival Everett, que se passa em Money, no Mississippi. Começa em Money, no Mississippi. Eu tenho ouvido muita coisa sobre o Percival Everett, não só por As Árvores, mas também pelo James, que ele publicou acho que no final do ano passado, foi no ano passado, e aí ganhou um monte de prêmio e entrou em listas e listas de melhores livros. Então eu fiquei de olho porque eu não conhecia nada do autor, e acho que a Todavia, se eu não me engano, trouxe também As Árvores, trouxe o James e trouxe As Árvores. Eu falei, bom, As Árvores passa em Money, eu acabei de ler sobre a história do Emmett Till, então acho que deve ter alguma ligação aqui. Eu não leio muito a sinopse de livros, tá? Antes de eu ler. Então tem muita coisa que eu vou descobrindo assim, meio sem querer. Então, baseado nisso, eu peguei As Árvores pra ler. E ele tem uma ligação muito mais profunda com Emmett Till do que eu esperava. Então, o que acontece aqui? Nós vamos acompanhar 2 investigadores que são chamados para investigar casos muito estranhos que estão acontecendo na cidade. Então, um belo dia, um homem branco, ele é brutalmente assassinado. E na cena do crime, eles encontram um segundo cadáver de um homem negro, mas que parece que está morto há muito mais tempo do que o homem branco. Mas ninguém sabe explicar como ele chegou ali. E aí, esse caso, quando eles estão levando os 2 corpos pro necrotério, o corpo do homem negro desaparece. Ele reaparece alguns dias depois, junto de outro homem branco assassinado. E esses 2 detetives são da cidade grande, então eles não querem lidar com crimezinhos de cidade pequena, sabe? Essas coisas de... Mas à medida que eles vão entendendo o que tá acontecendo, fica claro que tem alguma coisa bizarra no ar, né? Como é que esses corpos dos homens negros estão aparecendo em cenas do crime, que ninguém sabe explicar como eles chegaram lá, quem são eles, o que tá acontecendo. Então, além desses crimes inexplicáveis, eles vão encontrar também, óbvio, numa cidade pequena, no Mississippi, ainda hoje, muito racismo. E adivinha só, Carolyn Bryant, a mulher que acusou o Emmett Till, ela parece estar no centro da situação, porque os primeiros homens assassinados, os 2 primeiros, se eu não me engano, são da família de Carolyn, ou seja, eles são descendentes dos homens que mataram o Emmett Till. Isso começa em Money, no Mississippi, só que essa onda de crimes esquisitos começam a acontecer em outras partes do país, e todos meio que do mesmo jeito. Você encontra um homem branco assassinado brutalmente e um corpo negro do lado. Então, é um romance policial, mas ele tem esse tom de discussão de raça que traz algo bem maior, né, do que assassinatos comuns. E eu acho que ler o livro do Emmett Till primeiro ajuda bastante, porque já dá... Você fica familiarizado com muitos dos detalhes ali, que depois você vai ver que o Percival Everett usou na ficção de uma forma muito lúdica, e usa isso para aprofundar uma conversa muito importante que ele quer ter aqui. Porque, óbvio, né, a gente não pode fingir. Quando ele coloca um corpo negro do lado de um corpo branco brutalmente assassinado, existe aqui uma conversa de raça, óbvia, ainda mais se passando no Mississippi. Então eu acho que conhecer a história do Emmett Till dá um pouco mais de profundidade para entender algumas das conversas e alguns dos diálogos que acontecem em As Árvores, com certeza. É um livro muito bem escrito, tem um pouco de humor, assim, inesperado. Tem algumas cenas que você... que às vezes parece tão maluco que você ri porque não tem outra coisa pra você fazer, sabe? Então eu acho que isso dá uma leveza pra um tema que é muito, muito intenso. Eu gostei bastante, e aí definitivamente já me deu essa vontade de ler mais do Percival Everett. Eu já tenho James aqui na minha coleção, eu quero ler ano que vem. O James é um reconto de Huckleberry Finn, do Mark Twain, só que ele conta do ponto de vista do menino escravo do Huckleberry. E eu nunca li Huckleberry Finn, ou eu não lembro de ter lido, mas eu acho que eu nunca li. Então minha ideia no ano que vem é ler os 2, e aí eu venho até contar pra vocês depois como foi. Eu já coloquei na minha lista, porque eu tô muito animada. E depois de ler As Árvores, eu fiquei ainda mais animada pra ler mais do Percival Everett, porque definitivamente eu gostei bastante desse livro. E aí, o último que eu li foi Where the Line Bleeds, da Jasmine Ward. E aí eu peguei esse também por conta da autora, porque a Jasmine tem 3 livros na lista do New York Times. Esse não é um deles, mas ela é uma autora que ali tá muito bem falada
aparentemente tem uma reputação incrível. E eu não achei, acho que só tem um livro dela traduzido no Brasil, que é A Descida, que foi lançado pela Carambaia no ano passado, que não é esse. Então esse aqui eu só li em inglês, eu li em audiobook, porque ele tava também saindo da... Acho que ele tava pra sair da lista, alguma coisa assim. Esse aqui se passa numa cidade rural, no Mississippi, em que a gente vai conhecer o Joshua e o Christoph, que são gêmeos criados pela avó. E no começo do livro eles estão se formando no colégio e pensando nas perspectivas de futuro, o que eles vão fazer. Então eles procuram empregos em que eles possam trabalhar juntos, eles querem tentar fazer alguma coisa junto, mas o Joshua encontra um emprego primeiro nas docas e o Christoph não consegue encontrar nada por meses, porque a cidade é uma cidade pequena, uma cidade rural, não é uma cidade rica, pelo contrário. Então não tem muito emprego, não tem muita opção. Então a família vive na pobreza e a avó conta com a ajuda deles, porque ela criou eles sozinha e agora que eles estão crescendo eles precisam cuidar da avó também. Então o Christoph procura a fonte de renda mais fácil que ele tem ali, que é vender drogas. O Joshua não aprova essa decisão e aí essa questão acaba causando um afastamento entre os irmãos. E não ajuda em nada que o pai deles reaparece na cidade, é um pai com quem eles não têm muito contato, ele reaparece na cidade e a gente descobre que ele é um viciado em crack. A mãe deixou os dois por uma oportunidade de emprego, se eu não me engano, em Atlanta, que é uma cidade grande próxima dali, e volta pra ver eles muito raramente, mas eles não parecem ter um relacionamento muito profundo com a mãe também. Então são os dois e a avó, e é o que tem. Então eles precisam lidar com esse sentimento constante de abandono dos pais, né? E da cidade, e do país, que não dá o mínimo de oportunidade para dois meninos que querem trabalhar. Eles querem ser honestos, eles querem fazer a coisa certa. É um livro bonito sobre as dores do crescimento em uma região esquecida pelo mundo, em que você precisa encontrar esperança no meio do nada, uma onda de adversidade que parece não acabar. Né? Vem um problema, depois vem outro problema, e aí não para, e você parece que está sempre sendo sufocado por problemas que você não consegue resolver. E eu gostei da escrita da Jasmine Ward, eu acho que eu entendo um pouco porque ela tá 3 vezes na lista do New York Times, eu quero ler mais dela, para conhecer um pouco mais esse trabalho dela. Pelo que eu sei, ela é do Mississippi, ela é ali da região, então ela sempre trata desses assuntos de raça e de dificuldades e das questões sociais de raça também. Então ela é muito conhecida por isso. Então eu imagino que esse livro não entrou na lista, eu imagino coisas muito boas dos que entraram. Mas dos 3 que eu li nesse vídeo, esse foi o que eu menos gostei. Eu diria que esse é um 3. Um 3 para um 3,5 do Emmett e um 4 de As Árvores, assim, mais ou menos, se você se importa com esse tipo de coisa. Mas eu achei um bom livro sobre a realidade atual do Mississippi. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é muito difícil misturar ficção e não ficção, porque eu costumo falar menos de ficção, porque eu não quero entregar o livro inteiro, né? Eu acho que vale entregar um gostinho, e aí espero que vocês leiam e a gente venha e a gente converse sobre, mas eu espero que não seja um problema misturar no vídeo 3 livros sobre o mesmo assunto, ou 3 livros que se passam no mesmo lugar, para poder trazer para vocês, e aí misturando os gêneros. Já leram algum desses? Tem interesse em ler algum desses? Me contem. Se vocês conhecem algum outro livro que fala do sul profundo nos Estados Unidos, é um assunto que me interessa bastante, vocês sabem. Eu tô sempre, como vocês sabem, procurando recomendações. E é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.